Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos a uma aula de revisão? Nós vamos rever o módulo 18. Foi módulo de trabalho, não é? Nós vamos estudar um pouquinho, relembrar um pouquinho sobre alteridades e minorias, isso mesmo. Um tema muito legal, muito atual e muito importante para nós. Nós temos aqui o slide e eu vou ler para vocês. Alteridade e minoria. Alteridade, ser empático, é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos do outro. Essa ideia de empatia, de literalmente esquecer do que você sente, do que você pensa e tentar se colocar no lugar do outro, é uma prática que está cada vez mais esquecida na nossa sociedade. Ela é muito necessária, mas eu percebo, principalmente nas redes sociais, como as pessoas estão longe da questão da empatia para defender as próprias opiniões. Eu tenho visto pessoas banalizando a morte das milhares de pessoas que estão morrendo agora por causa dessa Covid, para apoiar ou criticar algumas instituições e defender algumas falas. Mas será que essas pessoas estão preocupadas em apoiar as próprias ideias, defender as próprias ideias, ou elas estão preocupadas com as famílias dessas pessoas que perderam a vida nesta pandemia que nós estamos vivendo? Quando eu esqueço de me colocar no lugar do outro para defender o que eu penso, eu não tenho uma postura de alteridade. Então vamos prosseguir aqui com o slide. Olha só essa imagem. É um homem no calçadão da praia. Ele tirou os chinelos e está oferecendo os chinelos para uma menininha moradora de rua. Olha o conceito de alteridade. Segundo a filosofia e a antropologia, a alteridade é a ideia ou ação de colocar-se no lugar do outro, em uma relação interpessoal, dialogando entre culturas diferentes e com respeito mútuo. Esse homem, ele teve alteridade nessa imagem? Você acha? Teve, né? De repente ele pensou assim: vim pra praia, tá calor, mas eu vou entrar dentro do carro e vou embora. Logo chego em casa, meus pés não vão ficar queimando muito tempo e ela vai ficar aqui. Ela não tem como proteger os pés nessa cidade, nesse chão quente. O meu problema eu resolvo em poucos minutos, o dela não. Quem se tornou mais importante aqui? O outro. É isso mesmo. Esse é um caso de alteridade. Vamos ver uma outra imagem. Olha aqui eu tenho a imagem dos portugueses aqui, ao chegar no Brasil, olhando os índios nadando, né? E os portugueses estão falando assim, toma um banho todo dia. Aí o outro aqui falando, são os bárbaros. Questão. Isso aqui é uma atitude de alteridade e empatia? O que você acha? Não. Se eles tivessem uma atitude de alteridade, qual deveria ser a fala nesse quadrinho? Pelo menos se perguntar por que será que eles tomam banho tantas vezes? E talvez eles chegassem numa resposta de é porque o clima é quente, é porque eles gostam de banho, é porque faz parte da cultura deles. E aí não vai ter o juízo de valor. Qual foi o juízo de valor aqui? São os bárbaros. Quando a gente age com falta de empatia, a gente acaba emitindo um juízo de valor, sem conhecer como o outro pensa, como o outro sente. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Essa imagem é o símbolo da Chapecoense. Você se lembra da Chapecoense? Que teve aquele acidente indo para a Colômbia para disputar, se não me engano, um título grande de futebol. Como que é o nome? Esqueci o nome
o nome do torneio. Mas enfim, o avião sofreu um acidente, muitas pessoas morreram, poucos se salvaram, e clubes do mundo inteiro fizeram o quê? Nas suas páginas, nos sites, deixaram o símbolo do clube em preto e em branco, em sinal de luto. Exatamente, luto, quer dizer, todos os clubes no mundo se colocaram no lugar do time da Chapecoense, dos chapecoenses, né? E ficaram em luto. Inclusive, vou falar para você, o time colombiano também teve uma atitude empática maravilhosa. Se não me engano, era a final desse torneio e o clube colombiano que estava esperando o Chapecoense reconheceu a vitória sem haver o jogo. Ou seja, todo o dinheiro da competição foi dado para o time da Chapecoense para que eles reestruturassem novamente o time. Uma atitude muito, muito louvável, não é? Mas quantas pessoas têm atitude assim hoje em dia? Eu vou perder para o outro ganhar, porque o outro precisa mais. Você vê isso na nossa humanidade? Cada vez mais difícil, não é? Olha lá. Dentro desse tema, a gente precisa falar da questão do preconceito. O ser humano não nasce com preconceito. Tá vendo esses bebês aqui? Nenhum deles nasceram preconceituosos. Nenhum deles. Eles ainda não entendem o que é a questão racial, a questão de gênero e muito menos a questão social. O preconceito, ele é embutido no indivíduo ao longo da sua vida. Para compreender o outro, é preciso um olhar sem preconceito. Em um mundo globalizado, devemos estar abertos para conhecer o diferente. Assim haverá um intercâmbio de ideias e novas percepções surgirão. Eu comentei em sala de aula que circulou muito nas redes sociais há um tempo atrás uma história de um menininho que chegou para a mãe e falou assim: mãe, eu quero cortar o cabelo que nem o Kevin, o meu amigo da escola, porque eu e o Kevin, com o cabelo cortado, nós ficamos muito parecidos e a gente quer passar um trote na professora, enganar a professora para não saber quem sou eu e quem é o Kevin. E a mãe dele, com o espírito muito de alteridade, de empatia, foi e cortou o cabelo do filho igual do coleguinha. E qual foi a surpresa da professora no outro dia? Ela olhar aqueles dois meninos com o cabelo igual, achando que poderiam confundir a professora. O que isso tem de interessante? Quando eu olhei a foto dos meninos, um era negro e o outro era bem branquinho, chegava a ser rosadinho. Esses meninos tinham preconceito embutido neles? Não. Ainda bem que a mãe teve a percepção de falar assim: legal, filho, é isso mesmo, vamos lá. Porque se ela tivesse falado assim: filho, como que você vai enganar a professora? O Kevin é negro, você é quase rosa. Você não vai conseguir enganar a professora. Talvez ela já estivesse mostrando e ensinando para ele uma diferença que não é relevante. Não é relevante. E é aí que começa o preconceito. Então vamos avançar um pouquinho aqui. Minorias. No Brasil, a maioria é tratada como minoria, não tem voz. Nada pode, enquanto a minoria é maioria, manda e desmanda, tudo pode. É uma inversão de valores. É o Brasil, não é? Vou mostrar um próximo slide para você. Em sociologia, minoria não tem a ver com número. Exatamente. Não é uma questão numérica, mas uma questão de favorecimento, de situação. Então, olha só.
Minorias são grupos marginalizados dentro de uma sociedade devido a aspectos econômicos, sociais, culturais, físicos e religiosos. Porém, o termo não deve ser associado a grupos em menor número ou em uma sociedade, mas sim ao controle de um grupo majoritário sobre esses demais, independente da condição numérica. Então, a condição não é numérica, é situacional. Então, nós vamos ver uma maioria no Brasil. O Brasil é um país de maioria de mulheres. Nós temos muito mais mulheres do que homens. Mas olha só, acompanha aqui comigo. Tá vendo esse peixão? Quem é mais forte aqui? O peixe grande ou os peixinhos? Quem está em desvantagem? Se a gente fosse pensar em questão numérica, esses peixes estão numa situação melhor, mas eles não estão. Olha só, olha qual é a situação deles. Eles, apesar de serem maioria, eles estão numa situação muito difícil. Eles estão sendo perseguidos por uma minoria. São as mulheres, sofrendo o preconceito, quando vão procurar um trabalho e não são contratadas porque são mulheres. Ou quando são espancadas por seus companheiros e namorados por ser mulheres. Olha aqui esse outro exemplo. Quem é minoria aqui? É o peixão. Ele pode ser grande, mas ele está numa situação de desconforto aqui, certo? Então, minorias em sociologia é uma questão de situação. Quem está numa situação desfavorável. E nós temos vários grupos minoritários, não é? Olha aqui, ó. Com a globalização e os meios de comunicação, criou-se um padrão social. E aqueles que estão fora dos padrões sofrem a discriminação e a exclusão social. Então, nós temos a discriminação por causa a discriminação racial, nós temos a discriminação religiosa, nós temos a discriminação econômica, não é? Além de outras. Nós temos um grupo minoritário de idosos, deficientes físicos, mulheres, negros, de homossexuais que sofrem, pessoas com algum tipo de deficiência física. Pois é, os grupos minoritários são imensos. Mas qual é o meu olhar e o seu olhar sobre eles? Então, o comportamento que eu tenho, a forma que eu tenho de tratar esses grupos minoritários é muito importante. Vale lembrar que diferença não é defeito. Você pode não concordar com outra pessoa, mas você tem o dever de respeitá-la, independente da visão de mundo que ela tem, independente da condição social, econômica ou religiosa que ela tem, ela merece o seu respeito, porque você merece o respeito dela também. E o respeito é uma via de mundo. A palavra respeito, ela tem que estar de mão dada aí com a alteridade e a minoria. Sem respeito não existem boas relações. É uma sociedade que não leva a sério a palavra respeito ao outro, ela está afadada ao sofrimento. E é o que nós vemos aí na nossa sociedade. Bom, pessoal, eu vou deixar uma atividade, vou deixar um vídeo para vocês verem, tá? E vocês vão fazer e assistir esse vídeo, fazer a atividade e mandar aí no Eclass com a atividade feita no Eclass, ok? Um beijo, fique com Deus, até a próxima aula.